Amém. Obrigado, Rúbia, por nos conduzir para mais perto de Deus. Bom dia a todos. Graça e paz de Jesus seja renovada sobre cada um de nós. E que a reflexão dessa canção possa continuar abrindo nosso coração para tudo que Deus tem para ministrar nessa manhã. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 5 ao 15. Que Deus te abençoe também, você que nos acompanha pela internet. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. E ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu lhe darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra ela é rica, Senhor, e o Novo Testamento diz que ela é eficaz para penetrar no nosso coração, Pai, para nos ensinar a verdade, corrigir o erro, nos encorajar, nos animar e nos instruir no caminho, na direção, Pai. Eu oro para que de fato essa palavra cumpra esse propósito nos nossos corações, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero te fazer uma pergunta para nós começarmos. O que te chama a atenção nessa passagem que nós acabamos de ler? O que te chama a atenção nessa passagem? Pode responder, tá, gente? Você que está presencialmente aqui. Do que se trata essa passagem? Cânia, do que se trata essa passagem? Muitas bênçãos. O que trata? O que é essa experiência de Salomão aqui? Como? Intimidade com Deus. Que mais? Como? Humildade. Que mais? Assertividade, né? Você acertar, né, no pedido a Deus, dentro dessa intimidade que foi mencionada. E o que é bem curioso nesse texto é que trata-se de um sonho. É a narração de um sonho que Deus deu a Salomão. E sonho é algo que a gente faz como, gente? Tem dois jeitos de sonhar, não tem?
Um deles é dormindo, que é onde cada um de nós gostaria de estar nessa hora, com essa chuvinha, né? Você pode confessar isso, tá? Deus não vai ficar bravo com você. Eu gostaria, mas a tua prioridade, né, é buscar o Senhor. E de fato, você escolheu a melhor parte, né? Como o Éder já falou aqui. Qual outra possibilidade que a gente tem de sonhar, gente? Acordado. É possível sonhar acordado, gente? É possível sonhar acordado. E aí eu quero te perguntar, quantos aqui são sonhadores? Levanta a mão, bem alta assim. Você tem essa capacidade de imaginar, de ir além, de visualizar cenários, de ver perspectivas. E é bom ser sonhador, não é? Nem todos são sonhadores, certo? Quantos são igual a mim, que não são tão sonhadores, assim, são mais pé no chão, mais objetivos, só. Meu time também não é pequeno, viu, tá, gente? E de fato, só que quando nós convivemos com pessoas que são sonhadoras, isso nos enriquece, isso nos anima, isso nos encoraja, não é verdade? E aí eu vi aqui nas mãos levantadas mais ou menos alguns casais, que um é sonhador, outro nem tanto, né? E isso é bom, e isso é um bom equilíbrio, né? E como eu falei aqui, eu sou do time mais pé no chão, então vocês já imaginam que a Mari, de qual time ela é, né? Extremamente sonhadora. E isso é bom também na vida da igreja, onde tem alguns que são assim, né? E outros que são mais centrados, pés no chão, né? Na nossa equipe pastoral aqui, vocês já perceberam, né, qual dos três é o mais sonhador? O que vocês acham? Quem é o mais sonhador? Reinaldo, mas o Chico também é bem sonhador. Então alguém precisa puxar os dois para baixo, certo? Então eu tento fazer essa parte, nesse processo, né? E sonhar é bom porque nos faz ir além da perspectiva, porque às vezes a gente pode estar vivendo uma circunstância de dificuldade, né? A gente pode estar vivendo circunstâncias que não são tão... Não é aquilo que a gente queria estar vivendo, mas o sonho nos coloca lá na frente, o sonho nos coloca em situações muito melhores, né? É muito bom sonhar dormindo, né? Nem todos têm esse privilégio, né? Aqueles que têm um sono assim tão profundo, igual a mim, assim, eu nem lembro do meu sonho. Eu sonho poucas vezes, mas o sonho ele é uma ferramenta de comunicação. E no Antigo Testamento a gente vai ver Deus falando através de sonhos por muitas vezes. Você já ouviu Deus falando contigo através de um sonho? Levanta a mão aqui, quem já ouviu a Deus. Deus fala conosco através de sonhos, gente. Na verdade, Deus fala de qualquer jeito, né? Nada impede. O fato de a gente estar dormindo não vai impedir de Deus falar conosco. Mas agora eu quero te perguntar dos sonhos acordados, né? Quais são os seus sonhos? Se eu te pedisse hoje para você escrever, listar quais são os seus sonhos, saberia me dizer? E é importante que a gente saiba dizer. Porque os sonhos são aquela força motriz para nos fazer agir, para nos fazer sair da inércia. Os sonhos são aquelas coisas que nos fazem perseguir algo. Aqueles que não têm sonhos nenhum, pode ser que não tenham motivação para seguir em diante, talvez até para levantar da cama. E os sonhos são algo que deve fazer parte da nossa vida como cristãos. Com certeza você tem sonhos pessoais, você tem sonhos para a sua família, na sua profissão, no seu ministério. E se a tua resposta for eu não sei, eu quero te encorajar você a listar os teus sonhos, você pensar sobre isso, você investir tempo na tua reflexão e de ir para Deus e dizer, Senhor, esses são os meus sonhos. E eu sei que Deus é um Deus que realiza sonhos, não é verdade? Quantos aqui já tiveram sonhos realizados por Deus? Espero que todos nós, de alguma forma, talvez pequenos ou grandes, ou médios ou grandes. Mas se Deus ainda não realizou, gente, é porque não chegou o tempo dele. E eu espero que também, se você já teve sonhos realizados por Deus, que você tenha novos sonhos. Que você não se contente com o que já aconteceu, porque o nosso Deus é um Deus atuante, um Deus de novidade, e a gente tem falado um pouco sobre isso nessas últimas semanas. Estamos no momento como igreja de sonhar, gente. O Éder mostrou há pouco aqui a foto do nosso novo local. Alguns que são sonhadores já estão imaginando as cadeiras lá, a estrutura montada, né? A gente já está pensando nos eventos, aqueles que mexem com a decoração, né, Vera? Já está visualizando a decoração lá nos eventos.
E a gente começa a se mover com base naquilo que a gente quer ver acontecendo e Deus fazendo na nossa vida como igreja. Sonhar com essa mudança, com esse novo local, sonhar com o que Deus tem preparado para nós. E o legal do sonho é que você não tem certeza de que as coisas serão daquele jeito, mas isso não te impede de ir além, de sonhar. E às vezes os sonhos não acontecem 100% de acordo com como a gente espera. Concorda comigo? E aí você fala, puxa, não acontece. Mas é que muitas vezes acontece muito melhor do que a gente espera. Não acontece isso na nossa vida? Com certeza acontece isso na nossa vida. Eu quero te incentivar, então, você a sonhar com esse tempo que nós estamos vivendo. A sonhar com aquilo que Deus quer fazer na vida da igreja. Na verdade, na minha reflexão aqui, eu quero que você tenha esses dois movimentos, né? Pensar na perspectiva do sonho na tua vida pessoal e pensar na perspectiva do sonho na nossa vida enquanto igreja. Mas eu poderia só falar só da vida da igreja. Só que se você não sonha na tua própria vida pessoal, muito dificilmente você vai sonhar com a vida da igreja. Se você não tem isso como algo que você pratica e vivencia, vai ser algo tão distante que você não vai conseguir vivenciar como igreja. Por isso, comece a buscar, comece a entregar a Deus os teus sonhos. Já há alguns anos, nós conversamos na equipe pastoral alguns sonhos que nós tínhamos para a igreja. E isso, em alguns momentos, nós já compartilhamos com a liderança. E naquela ocasião, o nosso sonho é que a igreja tivesse 50 células, 500 membros, que a igreja, que a Manaim plantasse outras igrejas. O nosso sonho é que a gente pudesse ser relevante na sociedade. E aí, em termos de números, alguns desses sonhos ainda não se concretizaram, né? Nós temos em torno de 30 células, nós temos em torno de 300 membros, nós já participamos, né, de alguns apoios a projetos de expansão. O próprio Tanguá é uma igreja, né, que se formou. Nós temos buscado ser relevantes, né, com ações de apoio às pessoas, na restauração de famílias. Mas os sonhos ainda precisam ser perseguidos, porque eles ainda não foram alcançados na sua plenitude. E quem sabe quando a gente alcançar, Deus vai dar sonhos maiores. E o que eu falo muitas vezes dos sonhos é que as pessoas desistem porque elas estabelecem prazos, e aí existe uma outra expressão utilizada muito que é a meta, né? Você gosta de meta, Cânia? Todo dia, né, lida com meta no trabalho. Muitos de nós precisam lidar com metas no seu trabalho, no seu estudo. E muitas vezes as pessoas pensam, eu não alcancei a meta, então vou desistir do sonho. Porque as metas são, né, partes daquele sonho se concretizando. E na verdade o que eu quero te incentivar é pensar lá no final, naquilo que Deus quer fazer. E você perseverar em direção a isso. Gente, é assim na nossa vida. Nem todos os sonhos a gente realiza no tempo que a gente gostaria, da forma como a gente gostaria. Mas se nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, se Ele é Senhor da minha vida, da sua vida, da nossa história, isso vai se concretizar no tempo dEle. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um convite para sonharmos juntos como igreja. Eu quero te desafiar a abrir o teu coração para isso. Eu escolhi como tema para essa mensagem, sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. E essa canção que nós cantamos fala dos sonhos de Deus, jamais vão morrer. Já parou para pensar que o que Deus tem sonhado para a minha vida, para a sua família, nunca vai morrer? Até se concretizar, para a igreja, para o seu reino, para a sua criação. Gente, nós limitamos muito a Deus. Não sei você, mas eu tenho essa tendência. Como ser humano, eu limito muitas vezes. Eu preciso me arrepender e dizer, Senhor, o Senhor é muito maior do que a minha compreensão. O Senhor é muito maior do que a minha perspectiva. Então eu quero te fazer pensar em 3 atitudes para nós termos, para vivermos de fato os sonhos de Deus. E a primeira delas é: seja inspirado por Deus a sonhar. Seja inspirado por Deus a sonhar. E lá no versículo 5 diz assim: naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Se Deus te perguntar hoje, o que você quer que eu lhe dê? Damares, se Deus te perguntar, o que você quer que eu lhe dê? Sabe responder? Está na ponta da língua? Felipe, você sabe responder para Deus hoje se Ele te perguntar o que você quer que eu te dê? A gente precisa ter isso na ponta da nossa língua.
Não significa que Deus é um Deus como aquele pai que fica mimando os filhos, né, e até estraga os filhos, né, muitas vezes acontece isso. Não, Deus é um pai que tem o melhor para nós. E Ele sabe o tempo, o modo, Ele acompanha a nossa vida, a nossa história, e Ele se alegra, né? A gente lê lá no livro de Salmos que Deus realiza os desejos do nosso coração, que nada mais é do que realizar os nossos sonhos. Por isso eu e você precisamos ser inspirados a sonhar. A gente precisa ter essa expectativa. E a gente pode tomar para nós essa pergunta que Deus fez para Salomão: o que você quer que eu te dê? Na verdade, talvez Deus já te perguntou e você não soube responder. Ou Deus te pergunta e você não tem dado respostas. Mas quando Salomão respondeu a Deus, Deus deu muito mais do que aquilo que ele pediu. E isso é o grande lance de sonhar com Deus e sonhar os sonhos de Deus. E a gente vê diversos relatos de sonhos no Antigo Testamento, né? Talvez dos mais conhecidos, José do Egito, quando vai contar, né, o sonho para os irmãos e sofre toda aquela consequência dos irmãos praticamente, né, o abandonando e tido como morto, né? A gente vê o próprio José interpretando sonhos. A gente vê o profeta Daniel interpretando sonhos relacionados ao rei Nabucodonosor. A gente vê no Novo Testamento Deus dando sonhos para José, né, a respeito do nascimento de Jesus, porque ele estava com um compromisso com Maria e de repente Maria foi tomada pelo Espírito Santo e engravidou, e José é advertido em sonho a não abandoná-la. E depois há uma orientação também para os reis magos que foram até Jesus em sonho de não voltarem pelo mesmo lugar de onde eles haviam vindo, para que eles não pudessem ser perseguidos. Os sonhos eram um dos principais meios de comunicação entre Deus e os homens. E nos tempos antigos, eles foram usados para comunicar mensagens às pessoas. Deus continua a falar conosco por meio de sonhos, sejam eles a gente dormindo ou acordado, sejam literais ou na nossa capacidade imaginativa, porque essa capacidade imaginativa que nós temos, gente, vem da onde? Vem do próprio Deus. É Ele quem colocou isso no nosso coração, na nossa vida. Um autor chamado Dave Earley, que escreveu 8 hábitos do líder eficaz de grupos pequenos, um livro que a gente já estudou aqui com a liderança. Um dos pontos que ele diz para que um líder seja eficaz é sonhar. Sonhar com o seu ministério, sonhar com a expansão, sonhar com o crescimento. E ele diz assim: sonhos ajudam no cumprimento de um propósito. Os sonhos ajudam a persistir apesar dos obstáculos. E ele ainda diz assim: existem muitas coisas boas na vida que eu nunca teria alcançado sem um sonho. Porque o sonho nos impele, nos faz dar passos, nos faz tomar atitudes. O sonho nos faz levantar de manhã para perseguir. Eu acompanhei, né, e vocês sabem que eu gosto bastante de esportes, e eu acompanhei muito as Olimpíadas de Tóquio agora, e a gente ouve os relatos dos atletas que sonhavam estar nas Olimpíadas. Imagine aqueles atletas que sonhavam e daí a Olimpíada foi adiada em um ano, né, gente? Imagine como lidar com essa frustração. Mas um ano depois, né, nesse ano onde a Olimpíada aconteceu, muitos deles realizando o sonho. E para realizar o sonho eles tiveram que batalhar, perseguir esse alvo, se esforçar, se dedicar. E às vezes a gente quer que Deus realize os nossos sonhos assim, ficando esperando. Né? A gente quer esperar que Deus realize os sonhos estando dormindo. Né? Estamos lá dormindo, tranquilos. Mas envolve a nossa parte também nesse processo. Por isso a gente precisa ser inspirado por Deus a sonharmos. É essa a pergunta que nós ouvimos de Deus hoje: o que você quer que eu lhe dê? Ele quer ouvir e saber quais são os nossos sonhos e compartilhar conosco os sonhos dele. Então eu quero te dizer, se permita sonhar, quero te animar a isso, seja inspirado pelos sonhos de homens e mulheres de Deus na Bíblia. Sonhe os sonhos de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a segunda atitude é sonhe de acordo com a vontade de Deus. Não sonhar descontroladamente, né, ou para
atender apenas aos anseios do próprio coração, mas sonhar de acordo com a vontade de Deus. Lá no versículo 9 diz assim: portanto, resposta de Salomão, né? Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? E aí o versículo 10 eu acho incrível a resposta de Deus. Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Imagine eu e você ouvindo essa perspectiva da parte de Deus. Deus nos pergunta: o que você quer que eu lhe dê? E a nossa resposta tem essa réplica da parte de Deus: eu gostei do que você pediu, é isso mesmo, você está no caminho, é isso que eu quero para a tua vida, essa é a minha vontade para a tua vida. Agora, se os sonhos fossem egoístas, a parte de Salomão, dizendo: Senhor, eu quero riquezas, fama, eu quero sucesso, você acha que qual seria a resposta de Deus? Salomão, não é isso que eu tenho para a sua vida. No entanto, quando Salomão busca aquilo que ele precisava de fato, né, ele havia sido colocado como rei, jovem, sem experiência, com toda uma bagagem do reinado de Davi, seu pai, como comparação, e ele diz com humildade: eu quero sabedoria para governar esse povo, é isso que eu preciso, Senhor. E Deus fez muito mais, gente. E me surpreende o fato de que Deus faz muito mais. Diz: eu vou te dar vida longa, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar a vitória sobre os seus inimigos, como consequência de buscar a coisa certa. Sabe por que às vezes a gente não realiza alguns sonhos? Porque a gente não está buscando a coisa certa. Porque às vezes a gente está buscando aquilo que satisfaz apenas o nosso ego. A gente não está pensando no que Deus tem para nós. E, gente, a vontade de Deus é algo muito importante. Se banalizou muitas vezes na igreja, na vida cristã, falar da vontade de Deus, porque não se entende muitas vezes a vontade de Deus. Mas, gente, a vontade de Deus é algo muito importante. O ser humano acha que mais importante é a sua vontade, né? Porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu posso, porque eu desejo. Mas a Bíblia ensina que a vontade de Deus é o que nós temos de mais precioso. E nós precisamos perseguir essa vontade. E por isso a gente precisa sonhar de acordo com a vontade de Deus. No versículo 10 diz assim, em uma outra versão, né, diz: estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Imagina a satisfação de saber: eu acertei, né? É isso. Eu encontrei a vontade de Deus. E é isso que eu e você precisamos buscar na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida como igreja. Qual é a vontade de Deus para Manaim? Qual é a vontade de Deus para os próximos passos, para os próximos anos? Será que os nossos sonhos estão assim alinhados com a vontade de Deus? Salomão sonhava com um reino de justiça. E por isso ele pediu: eu preciso de sabedoria para que esse reino seja estabelecido em justiça. Deus faz mais, gente. Deus faz mais. Você acredita nisso? Sim ou não? E a convicção nenhuma, né? Mas imagina que seja porque você está sentadinho no frio. Gente, você acredita que Deus faz mais? O apóstolo Paulo falou lá em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gente, Deus não tem limites. Ele pode fazer infinitamente. Você consegue contar o infinito? Sim ou não? Quanto é o infinitamente? Começa a contar aí, tá? Começa a contar. Vou te pedir de novo daqui uns 30, 100 anos, se você continuar contando, ainda não chegou no infinito. É alguma perspectiva que nós humanos sempre queremos medir as coisas. Mas é quanto? Mas é quantos? Mas que tamanho? Mas como é? Mas Deus faz muito além. E eu e você precisamos ter essa perspectiva quando nós desejamos sonhar de acordo com a vontade de Deus, sonhos alinhados com essa vontade. É isso que Salomão nos ensina aqui. Quando nós sonhamos junto com Deus, não dissociados dele, não sonhando aqui e no final, se precisar, pedindo para Deus abençoar, ou sonhando aqui, quem sabe um sonho que concorre com a vontade de Deus, mas sonhos alinhados, sonhando junto com ele.
porque Ele faz mais. E essa expressão de Deus, ela é muito legal, né? Quando diz, mas lhe darei também o que você não pediu. Pensa você sendo atendido por Deus na tua oração, na tua busca, no teu sonho. Senhor, eu desejo isso. E Deus fala, beleza, eu vou te dar isso, mas eu vou também dar o que você não pediu. E esse é o muito além. E essa é a surpresa de Deus. E essa é a capacidade de Deus. Pensa, se a gente tem uma capacidade imaginativa, pensa Deus que criou todas as coisas. Porque às vezes a gente tende a olhar para Deus com uma visão muito pequena, né? Como se Deus tivesse criado todas as coisas com toda essa complexidade da criação e depois Ele tivesse cansado, desistido, esquecido. Gente, o mesmo Deus que criou todas as coisas nos detalhes, que a ciência hoje tenta explicar ainda tanta coisa, é esse Deus que continua atuante e agindo na minha vida e na tua história. Então Ele pode olhar muito além. E quando você diz, Senhor, mas veja, tem esse obstáculo, essa barreira, esse problema, e Deus vai falar, isso aí não é nada, tem muito mais. Eu vejo ainda 1000 possibilidades. Quando nós sonhamos com Deus, é essa a perspectiva que a gente experimenta. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não sonhar o sonho de Deus? Vale a pena, porque Ele faz infinitamente mais. Você tem sonhado de acordo com a vontade de Deus? Não precisa responder em voz alta, mas você tem uma resposta para dar. Ou será que os teus sonhos são só seus? Tem 2 casos, né? Primeiro eu falei com aqueles que talvez não têm sonhos, e eu quero te incentivar a começar a sonhar. Mas de repente eu falo também com aqueles que têm sonhos, mas esses sonhos não estão alinhados com a vontade de Deus. São sonhos muito pessoais, humanos, de uma perspectiva, às vezes, tem gente que sonha coisas para, né, por conta de, porque o outro tem, eu também quero ter, né? Então eu vou sonhar ter, na base da comparação, na base da autoestima abalada. Mas sonhar os sonhos de Deus é ter essa perspectiva de que Deus nos ama, de que Deus nos abençoa, de que Deus pode fazer mais, e eu estou em busca disso. Que sonhos Deus tem colocado no seu coração? Pessoais, familiares. Você tem sonhado com a igreja? Ou você acha que esse é um papel apenas dos pastores? Ou da liderança, do conselho? Gente, eu quero te animar você também a sonhar com o que Deus quer fazer na Manaim e através de nós. Eu sei que alguns irmãos aqui têm essa capacidade, já têm praticado sonhar com esse novo momento. Né, Bel? A Bel compartilha de vez em quando alguns sonhos para Manaim. E é isso que a gente quer ver, não apenas em alguns, mas em todos nós, tendo essa mesma perspectiva de buscar os sonhos de Deus para nós enquanto igreja. E eu te pergunto, o que te impede, gente? O que te bloqueia? O que te atrapalha nesse processo? Terceiro lugar, a terceira atitude é se permita viver os sonhos de Deus. Essa expressão tem sido muito comum hoje em dia, as pessoas falando, você precisa se permitir. E hoje em dia tem se falado por se permitir tanto. Algumas coisas talvez eu não indicaria você se permitir. Mas se permitir viver os sonhos de Deus, com certeza é uma recomendação que eu faço para você. Se permita viver os sonhos de Deus. Lá no versículo 15, diz assim, quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então aqui há a necessidade de discernimento, de intimidade, de compreender que foi Deus quem falou no sonho. Não foi um sonho do nosso próprio coração, da própria mente. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Pensa a alegria de Salomão de ter tido um sonho onde Deus falou com ele, e não foi um sonho qualquer, foi um sonho onde Deus perguntou, o que você quer de mim? E ele respondeu, eu quero sabedoria, e Deus falou, tá bom, eu te dou sabedoria e muito mais. Imagine quando Salomão acordou, será que ele acordou e falou, ó dia, ó céus, ou ele acordou e falou, Senhor, Deus falou comigo, vai acontecer, eu não tenho ainda nada. Você percebe que ainda era um sonho? Deus não tinha dado ainda a resposta para ele. Deus não tinha dado já a sabedoria para ele governar com justiça. Talvez ele ainda estava temeroso, porque a expressão dele é, Senhor, eu sou muito jovem.
eu não sei como governar. E, gente, acontece assim como um passe de mágica, da noite para o dia. Ao acordar do sonho, eu acordei como um rei que posso governar de maneira sábia. Não. E esse é o grande lance do sonho. Não é instantâneo. É um processo que Deus faz na nossa vida. E a cada dia onde Salomão exercia o seu papel de rei, Deus ia concedendo graça, sabedoria, para que aquele reinado pudesse se estabelecer com justiça. Não é algo que Deus deu, está aqui, está tudo aqui, sabedoria, agora só use. Não, Deus foi concedendo. E em vários momentos Salomão também deu com a cara na porta, né? Salomão pisou na bola em algumas circunstâncias. Salomão, quem sabe, em alguns momentos não agiu com sabedoria, porque ele precisava desse receber de Deus constante, diário. Mas a gente vê sim diversas passagens que narram a maneira sábia com que Salomão conduziu o povo, as decisões que ele tomou, as demandas que foram trazidas para ele. Ele não se desesperou, mas soube resolver, porque ele estava recebendo a resposta desse sonho, a graça e a sabedoria para governar. Salomão foi muito prático, e depois de receber o sonho da parte de Deus, ele já agiu. Ele foi para o templo, né? Ele foi para um lugar da adoração. Diz que ele ficou diante da arca da aliança, né? O templo não, né? O tabernáculo. Ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios. Ele foi muito prático, ele foi para a presença de Deus. E quando Deus fala conosco, é esse lugar que a gente precisa estar. Porque às vezes quando Deus fala conosco, a gente já quer sair fazendo, né? E esse ser prático, em primeiro lugar, passa por estar diante de Deus, aos pés dele. Lembrar que isso não pode ser pulado, essa etapa não pode ser negligenciada. Mas além de ir e oferecer os sacrifícios, Salomão fez um banquete, deu uma festa para celebrar, porque Deus havia prometido realizar o seu sonho, cumprir o seu desejo. E é uma atitude de não esperar lá na frente quando Deus concretizar, mas a gente já ter uma atitude de gratidão pelo aquilo que Deus ainda vai fazer. E como é difícil isso para nós, né? Que a gente quer ver, a gente quer pegar na mão, a gente quer sentir. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa antecipar esse processo. Quando a gente é muito prático e a gente coloca e empenha a nossa fé em Deus, a gente pode de fato celebrar. E ele envolveu outras pessoas. Ele não foi egoísta, né? Deus falou comigo, é uma coisa só para mim. Não, isso faz parte do meu reino. Então ele reuniu as autoridades, porque agora ele sabia que ele poderia governar, porque ele teria essa certeza da parte de Deus. Gente, o sonho não havia se cumprido ainda, mas como veio de Deus, ele poderia se entregar em gratidão e em alegria. E é isso que eu e você podemos fazer, tanto para os sonhos pessoais quanto para nós enquanto igreja. E para viver os sonhos de Deus, a gente precisa de fato ter ouvidos atentos, ter discernimento, para aí sim desfrutarmos desses sonhos, para assim vivermos nele. Salomão discerniu que o sonho vinha de Deus. E às vezes tem sonhos que a gente sonha dormindo, que talvez não são de Deus, são fruto da nossa, do nosso subconsciente. Mas a gente sabe que Deus usa todas as coisas, até mesmo essas. E a gente precisa discernir de fato o que vem da parte de Deus. A sequência da narrativa mostra um reino governado com sabedoria, porque Salomão se permitiu viver os sonhos de Deus para a sua vida. E a minha pergunta para você é: você tem se permitido viver os sonhos de Deus para a sua vida e para a nossa caminhada como igreja? O que te impede, te atrapalha? Qual é a circunstância que te faz bloquear? Mas eu quero te encorajar de fato a você vivenciar isso da parte de Deus. Eu vou pedir para a equipe de louvor para a gente tocar novamente aquela canção Sonhos de Deus. Enquanto eles se ajeitam aqui, eu quero concluir minha mensagem te encorajando de fato a você buscar os sonhos de Deus.
E eu quero te deixar 2 tarefas, tá? Você está com papel e caneta ou celular na mão, e eu quero te dar 2 tarefas para essa semana. Ixi, lá vem com trabalho, né? Bom, gente, é livre, né? Não vai, o professor não vai cobrar na semana seguinte. Mas se você de fato entende, né, todo o desafio que essa mensagem e essa experiência de Salomão traz, quem sabe seja importante você se envolver nisso. E a primeira tarefa é você ouvir e meditar numa música chamada Sonhos, do Cris Duran. Para você que está nos ouvindo pela internet, vai estar aí o link para você acessar essa música. Eu só não vou colocar, gente, hoje ela para tocar, porque o pessoal da comunicação me proibiu, que nós tivemos um problema na última vez que eu coloquei, o YouTube bloqueou por conta de direitos autorais, a gente ficou com a transmissão aí vários dias fora do ar. Então, para evitar esse tipo de situação, né, vou te encorajar a você procurar aí no YouTube essa música chamada Sonhos, do Cris Duran, e você meditar sobre ela. É uma música que fala muito ao nosso coração, dos sonhos de Deus, da nossa postura, da nossa atitude. E a segunda tarefa que eu quero te dar é você separar um tempo nessa semana para você escrever os seus sonhos e colocá-los diante de Deus. Quem sabe seja uma tarefa para você compartilhar na sua célula, fazer a listinha lá, e na sua célula o facilitador vai te perguntar: e aí, quais são os seus sonhos? E você poder compartilhar. Gente, se a gente tem vergonha de compartilhar, pode ser que o sonho não seja de Deus, tá? E também não tem essa mística, se eu contar não vai se realizar, tá, gente? Com Deus não é assim. E na verdade a nossa declaração, o nosso empenhar da fé, ele age muito mais a favor do que contra a realização dos sonhos. Então, quero te desafiar a você colocar essas 2 tarefas aí em prática: ouvir essa canção e também escrever os seus sonhos, compartilhar, orar sobre eles, apresentá-los diante de Deus, dizer: Senhor, está aqui, ó, esses são os meus sonhos, para a minha vida pessoal e para a igreja. Eu sonho isso para Manaim, eu sonho isso para a minha família, para a minha vida. Quero te convidar a você ficar de pé. E nós vamos então cantar novamente essa canção com essa perspectiva de entender esse desafio e esse convite para sonharmos os sonhos de Deus. E assim que nós terminarmos de cantar, nós vamos orar juntos. Por isso, permita que Deus fale com você e que Deus te abençoe. Amém? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Feche seus olhos, coloque diante do Senhor os teus sonhos, os sonhos que você crê para nós enquanto igreja. Ore a Deus, diga: Senhor, esse é o meu sonho, eu quero colocar diante do Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Esse é o caráter de Deus, esse é o Deus que nós cremos. Mantenha os teus olhos fechados, fale com o Senhor, permita que Ele ministre o teu coração. Quem sabe, como essa música falou, você teve sonhos frustrados, ou circunstâncias, ou situações, ou pessoas que frustraram os teus sonhos, mas todo dia é dia de você receber a cura de Deus, a restauração, o encorajamento, o ânimo que você precisa para prosseguir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar, Deus, por cada um de nós aqui presentes, Deus, aqueles que nos acompanham pela internet, Deus, que ouve essa mensagem, Pai, Deus, e que de fato desejam viver os sonhos de Deus, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos capacite, Deus, a deixar tudo que nos atrapalha, Deus, a permitirmos nos alinharmos com os sonhos que são do Senhor, Pai. Deus, fala conosco, Pai, dá-nos sonhos, Pai, tanto dormindo quanto acordado, Pai. Permite, Senhor, que o nosso coração vá além das circunstâncias, Pai, do que os nossos olhos podem ver, Deus. Pai, e que isso preencha o nosso coração de alegria, de esperança, de gratidão, Pai. Deus, nós queremos viver os sonhos do Senhor, Pai. Nós queremos viver os sonhos do Senhor na nossa casa, Deus, com a nossa família, Deus, na nossa célula, Pai. Deus, na nossa caminhada como igreja, Deus, cada um aqui, Deus, entendendo, discernindo, Deus, quando o Senhor fala, Deus, e quais sonhos vêm da parte do Senhor, Pai. Usa os sonhos, Pai, para falar conosco, Pai, e ministra o nosso coração, Pai, para irmos adiante, para persistirmos, Senhor, em perseguir os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós e para Manaim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa semana, que de fato a gente consiga realizar esse exercício, Pai, de estar diante do Senhor, de pensar, Deus, de colocar diante de Ti os nossos sonhos, Pai, e que o Senhor de fato possa realizar infinitamente mais, Pai. Que o Senhor nos surpreenda, Pai, que o Senhor surpreenda cada um de nós, Pai, com uma resposta, Deus, que vai muito além, Pai, do que a nossa capacidade humana tem de prever, de imaginar, Pai, porque esse é o Teu caráter, Pai, esse é o Deus que nós servimos e amamos, Pai. A Ti, Senhor, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, e que de fato a gente experimente isso da parte do Senhor, Pai. Oramos, Senhor, com gratidão, com esperança e expectativa no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Nós já estamos então encerrando a nossa celebração. Que você leve para casa esse desafio e que Deus fale contigo grandemente.